Muita coisa boa tá surgindo na música pop é da Ásia e com exceção de um grupo ou outro de K-pop, nada chega às rádios brasileiras. Então essa é pra você que cansou de ouvir as coisas de sempre e perdeu a crença de que o pop é capaz de se reinventar. Acredite, ele pode e tem exemplos disso espalhados por todo o mundo. E a gente não fala só de bandas recentes, porque a ideia é mostrar como o pop asiático soube se reinventar em diferentes contextos. E começamos com a indústria fonográfica nacional mais difícil de vasculhar, a da Coreia do Sul. K-pop é um dos grandes fenômenos musicais dos últimos tempos que veio de forma inesperada e criou um mercado bilionário rentável para meia dúzia de empresas sul-coreanas. Ele conta até com o incentivo do governo por servir como porta de entrada para o turismo, para o comércio no país. Não tem como selecionar um grupo recente só como representante da coisa toda. Para isso a gente é forçado a voltar no começo dos anos 2000, quando ninguém ouvia falar muito sobre música de lá. O Classiquai Project surgiu em 2001 como uma banda de internet, um intercâmbio entre um imigrante coreano no Canadá, que é o tal do DJ Classy, e os seus amigos de Seul. Eles faziam música que soava ocidental, misturando house, jazz e às vezes bossa nova. Feel This Night traz uma fórmula que foi repetida a exaustão no K-pop posterior. Letras em coreano, só que com refrãos e partes mais marcantes cantadas em inglês, sem sotaque nenhum. E aqui a gente está falando daquele tipo de refrão que gruda na sua cabeça, com frases simples, fáceis de decorar mesmo que você não seja fluente na língua. De certa forma, uma coisa do K-pop o Classiquai não adiantou. Eles não ligavam muito para guarda-roupa, para coreografias mirabolantes e tal. O forte deles foi ser uma banda de 4 nerds interessados em música, bons nos seus arranjos, que revezavam vocais femininos e masculinos. Então, depois de fazer sucesso em mídias sociais e na internet coreana, eles gravam o primeiro álbum, que é o Instant Pig, que sai só em 2004 e que vendeu que nem água, virou trilha sonora de uma infinidade de seriados, de comerciais de TV e de filmes. A banda lançou 7 álbuns de estúdio até então, e vez e outra reaparece como a banda que adiantou o sucesso internacional de grupos de pop coreano. Na posição 2, a gente tem algo recente da Indonésia, a Danila Riyadi. Se você acompanha esse canal, sabe que a gente é doente por tudo que vem da Indonésia, mas geralmente a música ouvida por lá é muito ligada à sua cultura indígena. Ela acaba ficando restrita a um público que curte world music e é exclusivamente cantada nas línguas locais, então dificilmente tem espaço em rádios ocidentais. O álbum Pop Seblai de 2022 da Danila Riyadi é diferente. Os instrumentais trazem forte influência e arranjo do jazz e da R&B, junto com o space pop. Isso é musicalmente mais elaborado que qualquer coisa que está sendo lançada por aí nesse estilo. E não deixa de fazer suas homenagens à música nativa também, ao dangdut, ao krongchong e tudo mais. Álbuns anteriores dela, aliás, têm forte influência de música brasileira, de bossa nova sobretudo. E o Pop Seblai foi um dos grandes lançamentos de 2022, vale a pena vasculhar. Fora isso, em um país em que mulheres em algumas partes ainda são chicoteadas por crimes contra a moralidade, a Danila Riyadi carrega uma imagem pública bem provocativa. Ela foge dos padrões de beleza indonésios e muçulmanos, grava clipe sentada numa privada, por exemplo, uma maquiagem borrada, com seus braços tatuados à mostra e essa camiseta magnífica. Menos controverso, mas tão elaborado de um ponto de vista técnico, é Mondo Grosso, do Japão. Shinichi Osawa é Mondo Grosso, um DJ e produtor que trabalhou para um bocado de grandes gravadoras e grandes artistas antes de fazer o seu próprio som. Ele foi o produtor da Chara, da Yumi Hamasaki, e no começo do boom do J-pop, ele largou tudo para se dedicar a uma música eletrônica mais adulta, menos comercial. Com seus contatos na indústria fonográfica, ele acabou gravando cada música com uma vocalista diferente, às vezes descobrindo novos talentos, do nada.
E o resultado é um som bom atrás do outro, cada um com uma identidade muito diferente. E isso é música eletrônica da qualidade do Heroic Sop ou do Massive Attack. E voltando um pouco no tempo e para o sul, encontramos o início da cena alternativa de Singapura com uma coletânea chamada Class Acts, de 1985. Singapura é esse país curioso formado por uma só cidade. Ele estava independente há 2 décadas só quando o Class Acts foi lançado. A coletânea deu visibilidade a um punhado de bandas como o Circle Lounge e o Tokyo Square, que viraram os músicos pop daquela época e continuaram na vida artística do país até hoje. E tá certo, aquele é o país mais cosmopolita da região, tem inglês como uma das suas línguas oficiais, mas existe algo de muito particular na sua música. Ela parece estar rodando a velocidade 1,5, é muito mais frenética, exagerada até, que qualquer coisa de New Wave lançada no ocidente naquela época. Então, como os japoneses, os singapurianos têm esse hábito de se apropriar da música de fora, mas sempre deixar algo peculiar seu, um pouco do seu caráter frenético. E os filipinos também fazem isso. Tem saído muita coletânea de um estilo chamado City Pop, que você deve ter ouvido falar. É como se fosse um estilo inventado na era da internet, mas que abarca toda a música asiática que vai dos anos 70 a 90, que soa um pouco mais urbana, otimista e animada. E ele se mescla uma estética típica dos anos 90 com coisas tecnológicas da época, tipo Walkman, ou roupas coloridas, ou lembranças da época de opulência das cidades japonesas. E a inovação dessa nossa 4ª recomendação é que esses caras começaram a fazer City Pop agora, 2022, simulando esses estilos antigos, mas dando uma roupagem nova, atualizando um estilo do passado. No One Click Straight a gente encontra marcas de dance music funkeada daquela época e disco, mas também marcas do tal do Pinoy Rock, que é a cena de rock pop das Filipinas. E as performances e clipes do One Click Straight são ótimos, né? Tocar música naquele país é algo que muita gente faz profissionalmente para fins de Como músico nas Filipinas, você é meio que forçado a se treinar em vários estilos, saber uma dezena de covers para tocar ao vivo. E isso acaba vazando pro rock Pinoy. Você vai achar sons do One Click Straight em vários estilos diversos, eles fazendo todos muito bem. E por fim, se digitar Filipino City Pop no YouTube, você vai achar um bocado de coletâneas muito legais, quase tudo cantado em Tagalog ou em Cebuano, que são algumas das línguas locais que soam muito bem em música. Minha única dica da Península Arábica é uma banda chamada Awa, um trio de musicistas nascidas em uma colônia iemenita e Israel e que funcionam como as rappers locais. Suas letras são sobre segregação dos palestinos e imigrantes do Iêmen naquele país, sobre violência urbana, e elas fazem questão de compartilhá-las em 3 línguas nos seus clipes. Vai ver legenda em inglês, às vezes em hebraico, às vezes em árabe. Eu não dou mais dicas daquela região por falta de conhecimento, tá? Infelizmente eu não sei muito, mas eu sei que a cena palestina de hip hop é muito boa. Outros 2 países onde o hip hop é inesperadamente forte é o Nepal e Myanmar. Ele chega em Myanmar no ano 2000 com um grupo chamado Acid e um cara chamado Zayar Tor. O álbum Beginning, apesar desse título em inglês, é cantado exclusivamente em birmanense,
com mensagens contra o governo maluco que eles têm por lá, sobre a miséria do povo de Myanmar. E o grupo está ligado a movimento de protesto no país, que usou hip hop, grafite e mobilização popular para dar visibilidade internacional aos abusos daquele governo militar. Então dá uma olhada sobre a Revolução Açafrão de 2007 a 2008. Um dos caras que estava por trás desse evento é justamente o Zayar Thor, e o evento logo em seguida foi violentamente reprimido pela polícia e resultou em centenas de prisões e mortes. E mais tarde o Zayar Thor se lançou como candidato de um partido de oposição. Em 2021 foi executado pela junta militar birmanesa por sua oposição ao governo golpista. De um contexto igualmente tenso e violento saiu Thay Tan, a cantora vietnamita. Durante a Guerra do Vietnã, a chamada Segunda Guerra da Indochina, ela começou sua carreira nos territórios invadidos por soldados americanos e franceses e ganhou fama por seu estilo único de vocal. Porque cantar pop em língua vietnamita deve ser algo bem difícil. A gente tem a tendência de achar que mandarim é uma língua estranha, com seus 4 tons e seu ritmo peculiar. Só que imagina fazer música convencional numa língua com 6 tons, que no seu dia a dia soa assim. Ở Việt Nam thì ta phải nói đến tảo dài và nói đến chiếc nón lá và hơn nữa thì nói về phẩm chất thì nói về sự duyên dáng. E pois é, a Thay Tan conseguiu um séquito de fãs estrangeiros, inclusive na época, por combinar a música folclórica da região de Tonkin, ópera e convenções da chanson francesa. Tudo isso misturado à música americana dos anos 60. E após a queda de Saigon e a derrota dos americanos na guerra, ela foi uma das pessoas que teve que emigrar para os Estados Unidos para evitar represálias dos Vietcongs e da população local. Então ela migrou para a Califórnia, onde seu talento foi bem menos apreciado, e morreu não tem tanto tempo de velhice. Fuzzy é uma das melhores coisas que eu ouvi de indie rock chinês. O caminho para encontrar essa banda foi um mini documentário do YouTube chamado Música Underground Chinesa é mais esquisita do que você imagina. Eu vou deixar o link aí na descrição. Lá falam de como o indie, no país mais populoso do mundo, ficou restrito a certas casas de show muito pequenas e pequenos selos também por um tempão, e consequentemente ele acabou sendo muito mais experimental, muito menos convencional do que o indie rock de outros cantos, tão submetidos à lógica mercadológica. E tudo que esses caras lançaram é mais. Vou deixar um link de uma playlist extensa de indie rock e de post-punk chinês para quem se interessar. Eles estão vivendo lá um período de criatividade em música alternativa que a Inglaterra teve só nos anos 80. Vale a pena muito checar. Um outro foco de criatividade dos músicos é menos divulgado é a Coreia do Norte. Dessa vez não é divulgada mesmo, raramente chega aqui qualquer coisa de lá que não seja veiculada em grandes eventos cívicos ou programas de TV. E o acesso da população à internet é restrito, como a gente sabe, e isso tem uma série de motivos. A Coreia do Norte se fechou completamente para os Estados Unidos e para o resto do Ocidente, depois de ter 1/3 da sua população assassinada por eles numa guerra covarde que rolou nos anos 50. Só que isso não impede que os norte-coreanos montem suas bandas, ouçam rock and roll e até tenham cenas locais, pequenas cenas musicais locais, só que a gente simplesmente não sabe direito o que rola por lá até ir para o país e ver o que acontece. Mas aí começa a nossa história. Em 2007, um professor de bateria do Japão foi morar e trabalhar em Pyongyang e gravou uma jam session com as suas alunas. A parte da bateria ficaria por sua conta, só que o restante da música era a conta das meninas. Elas teriam que inventar, né, e seria tipo um teste para elas. E o resultado é uma música chamada Murukyo, que significa ponto de interrogação em coreano, de uma banda que no fundo nunca teve nome.
Foi isso. Faltou a gente falar de Tailândia, de Laos, Camboja, Brunei, de quase todo mundo árabe e outros cantos, mas eu espero ter ajudado a dar uma ideia de quanta coisa boa tem surgido por aí. Eu aceito sugestões de outros sons, é claro. Deixa nos comentários se você achou que algo ficou faltando. Como desfecho, eu deixo aqui algo que você tem chance de escutar andando pelas ruas de Istambul, na Turquia. Idan Rayshel foi gravada tocando essa música com a banda Lights.